Eu sou Kleber Dias e junto com o Rafael Diniz eu conversei com o Léo Castro, uma das maiores autoridades do Brasil em lei de incentivo ao esporte. Com uma longuíssima experiência nessa área, tendo atuado já como técnico e ex-secretário do Ministério do Esporte, o Léo compartilhou um pouquinho com a gente dos bastidores dessa política pública que em 2024 movimentou mais de R$1 bilhão. Nós conversamos sobre o futuro e as ameaças que existem sobre a lei de incentivo, assim como sobre o papel das universidades na avaliação de projetos, além, é claro, sobre dicas para quem deseja captar recursos por meio da lei de incentivo. Uma conversa simplesmente indispensável para quem deseja ajudar pessoas por meio do esporte. Aproveita aí, sobe o som! Léo, obrigado por você compartilhar a sua experiência conosco e eu já quero começar fazendo uma pergunta para matar a minha curiosidade e a curiosidade da blogosfera, que é um pouquinho da sua formação, porque você é um profissional de educação física, que a gente tem comentado aqui na série, dessa série, desses episódios, que é uma área que não tem uma formação voltada para gestão esportiva, quase nenhuma, e muito menos para gestão pública. E você se tornou um gestor esportivo destacado nacionalmente, já ocupou cargos no Ministério do Esporte relevantes, participa atualmente de projetos importantes aí do IDEC, já há muitos anos. Como é que foi a tua caminhada aí para essa área da gestão pública, da gestão esportiva? Bom, primeiro eu queria agradecer tanto ao Cleber quanto ao Rafael por ter esse espaço aqui, por a gente poder bater esse papo, que é sempre muito importante, muito raro nos dias de hoje. Para mim, falar da minha formação é muito bacana, porque eu fui aquele menino que fui atleta na minha infância, início da adolescência, um atleta mediano, nada demais, mas sempre que alguém me perguntava, Léo, o que você vai ser quando crescer? Eu sempre falei a vida inteira que eu ia ser professor de educação física. Eu nunca tive uma dúvida quanto a isso. Então, eu sempre busquei me formar em cima disso. Fui para a universidade, me formei e toda oportunidade que eu tinha, embora eu gostasse muito de estar na beira da quadra ou na borda de uma piscina, que eu trabalhei muito tempo como técnico e professor de natação também, então a complementação da minha formação sempre foi na área de gestão esportiva. Então eu procurei cursos, procurei pós-graduação voltado nisso, MBAs, várias coisas que me capacitassem a chegar, né? E em 2008 cheguei ao ponto de ser coordenador de esporte de uma universidade no Rio, e onde eu comecei a aprender mais a fundo todo esse ecossistema que a gente vive. Quando, em 2008, o Ministério do Esporte ele fez o único concurso público até hoje existente no Ministério do Esporte, desde 2003 da sua formação, e enquanto passou por Ministério da Cidadania também. E eu tive o prazer de conseguir passar no concurso e fui para Brasília sem saber quase nada do que era o serviço público de uma maneira geral. Entendia de esporte, entendia de formação, entendia de gestão, mas o serviço público eu aprendi no dia a dia, né? E para mim foi uma grande barreira quando eu cheguei no Ministério, acostumado em beira de quadra, beira de piscina. Eu cheguei no Ministério, encontrei uma mesa com um monte de papel como qualquer outra repartição pública, né? Então aquilo me impactou. Hoje, não mais. Hoje quem chega novo não tem isso porque tudo é digital, mas na época tinha. Então aquilo me impactou. No começo foi um pouco difícil, mas depois eu me acostumei e passei a gostar disso, né? Então eu passei a gostar dos processos, né? Eu sou um cara muito metódico, então eu gosto dos processos, eu gosto das regras, eu gosto de seguir, eu gosto de ver como fazer para aquilo ali melhorar, como é que eu consigo melhorar um procedimento que já está implantado para ter mais frutos. Então foi mais ou menos isso que eu cheguei, e onde eu tive a minha grande escola voltada para a área de lei de incentivo, porque eu passei muitos anos lendo projetos, e onde eu consegui ter uma bagagem bem bacana, que eu consigo hoje desenvolver os projetos, compartilhar, tentar buscar melhorias para a formação disso tudo. Mas então, Léo, você chegou no Ministério já na lei de incentivo? Então, era assim, né? Eu lembro exatamente. Na época eram 38 vagas, né? O cargo era técnico de nível superior, que você precisava ser ou professor de educação física ou turismólogo. Eram as duas exigências que tinham, né? E aí, nós passamos, os 38, né? E o RH do Ministério ia alocando vocês, nós, né? Então, na época, estava sendo montado
montado o departamento da lei de incentivo, não existia departamento de lei de incentivo. Isso em 2008? Tomei posse em 2009. Não existia ainda departamento da lei de incentivo. Os projetos, eles eram analisados nas respectivas secretarias finalísticas. Então, se era um projeto de rendimento, ia, na época, a antiga SNEA. Se era um projeto de educacional, ia para as SNERs, e assim sucessivamente, que era a secretaria finalística que analisava. E isso atrasava mais ainda, porque não era o objetivo final daquela secretaria, era meio que um quebra-galho. E isso é da época que o projeto era um bloco de papel que andava, né? Ele andava. E tinha secretarias que não eram no mesmo prédio. Então o projeto, alguém botava debaixo do braço e levava numa outra secretaria. E aí chegava na secretaria, a Secretaria de Esporte e Educação falava, não, isso aqui não é educacional não, é rendimento. Aí volta tudo, vai para outro lugar. Era assim que funcionava. Então naquele momento montou-se um departamento de lei de incentivo e foram alocados 12 técnicos de nível superior desse concurso e eu fui um dos que, não sei se por sorte ou por azar, acho que por sorte, fui alocado ali e dali começou todo um trabalho de, cara, como é que faz o parecer? Vamos determinar aqui um parecer técnico, como é que é? O que vai ser aprovado? Aí começamos a ter os parâmetros de aprovação de projetos, como é que faz, como é que não faz, e foi muito bacana poder contribuir na construção disso tudo. Pô, Kleber, a gente está diante da história viva da Lei de Incentivo ao Esporte aqui. É um relato em primeiríssima mão de como tudo isso foi construído. Né? Cara, foi muito bacana isso tudo, sabe? Porque as pessoas, para mim, é muito bom porque eu consigo ter a visão dos dois lados, né? Acho que Rafael passou por isso recentemente também, sabe o quanto é importante a gente ter a visão dos dois lados. Do lado de proponente, do lado da iniciativa privada e do lado do poder público. Porque a gente consegue enxergar as dificuldades que cada lado tem. E são muitas as dificuldades. Eu, quando não estava no Ministério, eu falava, poxa, não é possível que não consegue andar com isso, não é possível que demore tanto. Cara, quando você está lá dentro... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que é fato hoje. Hoje muita gente, né, reclama do Ministério, porque demora, porque isso. Vocês já pararam para analisar a quantidade de processos que tem dentro do Ministério? Vocês sabem quantas pessoas trabalham na lei de incentivo para atender o país inteiro? 40. Para atender o país inteiro. Todos os processos. Não dá 2 pessoas por estado, né? Não, se a gente for... Essas 40... que analisam 6.680 projetos que foram apresentados ano passado. Se a gente for olhar, no final do ano passado, foi aportado dinheiro em mais ou menos 2.000, acho que foi 2.250 projetos. Então, são pelo menos 2.250 ATOs que vão fazer agora. E aí tem remanejamentos, tem readequações, mudança de local de execução. Troca, muda dinheiro, transfere dinheiro daqui para ali. Gente, é muito processo o dia inteiro. O Ministério tem uma estimativa que roda mensalmente mais de 6.000 processos lá dentro. Mensalmente. Então, assim, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém, porque quem me conhece sabe que eu não puxo saco mesmo, mas eu acho que o trabalho que o Ministério faz é fantástico. É interessante, é o ponto de vista de quem conhece o cotidiano, porque essas críticas que você falou, de que demora, é a pessoa que está abstraindo as condições reais do qual o órgão funciona. E, Kleber, eu vou falar mais. E talvez sejam pessoas que talvez lidem com a lei de incentivo de um tempo mais para cá. Porque se a gente for olhar de 2018 para trás, mais ou menos, um projeto chegava a levar mais de um ano dentro do Ministério. Mais de um ano, para ser analisado. Tá? Em 2018 aconteceram várias mudanças, conseguimos adequar ali. Em 2020 a gente consegue zerar a fila de análise. E aí em 2020 o que acontece? Todo projeto que era protocolado no mês seguinte estava avaliado. Protocolou no mês, protocolei dia 30 de março. Vai ter reunião semana que vem, dia 14 de abril. Segunda-feira que vem tem reunião. Já estava na pauta da reunião. E passamos assim. Mas, em 2018, em 2020, quando a gente conseguiu zerar isso, nós tínhamos 2.500, 3.000 projetos apresentados. Cara, 2024 foram 6.600, pô. Entendeu? E é a mesma quantidade de pessoas. Entendeu? Então é difícil. Mas aí, Léo, em algum momento você decidiu sair do governo, da condição de servidor público, né, funcionário do Estado, para voltar a atuar agora do outro lado, sendo proponente do projeto já com essa bagagem, com esse conhecimento acumulado.
Por que tu tomou essa decisão? Como é que foi essa história? Largar a famosa estabilidade, né? Rapaz, eu vou te falar, muita gente me chamou de maluco, meu pai, que já não está mais aqui, mas ele foi um dos que mais brigou comigo na época. Porque o que acontece? Na época, quando eu resolvi ir para Brasília, que eu passei no concurso, eu estava namorando ainda, não era casado, e eu tinha combinado com a minha antiga namorada, minha atual esposa, que ela também é professora de educação física, que se um dos dois passasse, nós iríamos. E aí, beleza, eu passei, resolvemos casar e fomos e montamos nossa vida em Brasília. Eu falo que a gente saiu do Rio com um carro, uma televisão dentro do carro e 2 colchões infláveis. E foi assim que eu entrei no apartamento em Brasília. Só tinha isso, não tinha geladeira, não tinha fogão. E fui montando minha vida lá, que foi muito bacana. Eu saí, trabalhava na universidade. Eu fui para Brasília para ganhar menos da metade do que eu ganhava na universidade. Mas atrás da tal da estabilidade. Falei, cara, não é possível. Aqui eu gosto de gestão, eu vou estar no órgão central de gestão esportiva do país. Ali eu vou conseguir me desenvolver ali dentro. E foi muito bacana. Só que chegou um ponto onde passamos lá quase 4, 5 anos e minha esposa ficou grávida da nossa primeira filha, da Júlia. E a gente não tinha uma rede de apoio muito estabelecida em Brasília. E eu já estava um pouco querendo voltar, um pouco sentindo falta da família, minha esposa também. Carioca sofre fora do Rio. Embora a gente tenha adorado morar em Brasília, tanto que moramos lá depois, na minha segunda passagem pelo Ministério. E aí nós resolvemos voltar. Inicialmente eu pedi uma licença sem vencimento, porque eu falei, cara, eu preciso testar, ver se vai, E aí voltei para o Rio, 3, 4 meses depois eu fui convidado para gerir toda essa área de incentivo e de convênios que estava sendo criada dentro do Flamengo. Aí eu falei, beleza, agora eu já tenho minha estabilidade aqui, fui a Brasília, pedi a exoneração formal do meu cargo e vou vir para trabalhar aqui. Fiquei 6, 7 anos no Flamengo e aí o Ministério me chamou de novo, aí eu voltei para o Ministério. Isso que eu tinha dúvida. E aí, foi o Ministério que te chamou? Eu recebi um convite do então ministro, Leandro Cruz, para assumir a direção nacional da Lei de Incentivo em 2018 e aí eu voltei para Brasília já para isso, mas com um tempo determinado. Eu falei, cara, eu vou para tentar fazer isso. Eu falei, cara, eu tenho um plano, eu acho que isso aqui vai funcionar. Aí eu falei, vou entrar para fazer isso. Ele, tá bom. Eu falei, acho que isso aqui vai funcionar, mas eu volto no final do ano. Tanto que eu saí do Flamengo com uma licença sem vencimento do Flamengo também. Então fiquei ali, aí no final de 2018 teve a mudança de governo, e aí eu tenho uma tranquilidade muito grande porque eu trabalhei em efetivamente todos os governos. Porque eu nunca fui político, eu sempre fui um cara técnico. Então, assim, não importa quem está lá, se me deixar trabalhar, tá bacana, eu vou fazer meu trabalho. Então, mas quando muda governo, todo mundo que é do governo passado acaba sendo complicado. Então, eu já ia sair mesmo, voltei pro Rio, voltei pro Flamengo, continuei trabalhando, eu continuei fazendo nossos projetos, desenvolvendo as coisas, e aí o mesmo governo que saiu um ano depois falou assim, não, preciso de você aqui de volta. Aí eu resolvi voltar mais uma vez, e aí com a promessa da gente transformar o Departamento de Lei de Incentivo numa Secretaria Nacional, e efetivamente isso foi feito. Então, pela primeira vez, a gente conseguiu ter uma Secretaria Nacional de Lei de Incentivo, A cultura já tem isso há anos, e conseguimos ter ali. E aí eu falei, aí no final de 2021, quando eu consegui botar a casa toda em ordem, falei, cara, agora meu papel foi feito aqui, não preciso mais estar aqui, posso voltar para minha casa tranquilo, porque a gente vai conseguir andar com isso aqui de uma maneira bacana, de uma maneira eficiente, de uma maneira que ajude a sociedade a desenvolver seus projetos. Eu acho que consegui, pelo menos eu deu a sua contribuição, deu a sua contribuição. E nós conversávamos, um assunto que a gente insiste muito aqui no Educação Física SA, é a carência de informação e de formação no campo da educação física com relação a tudo isso que você foi aprendendo, estudando por conta própria informações para além da educação física e pela experiência prática, trabalhando, se envolvendo em diferentes iniciativas. Como é que você, hoje que está numa posição até de ter que contratar pessoas para a sua equipe, que muitas vezes são formadas em educação física e que justamente continuam sem ter essa formação, como é que você vê aí o que é necessário saber sobre isso tudo para trabalhar com você, por exemplo? O que você busca num profissional? Boa vontade de trabalho e vontade de aprender. Hoje é o que a gente busca. Hoje eu olho muito mais o perfil do que a formação.
Se aquela pessoa ela tem o perfil de que a gente vai conseguir ali, que vai caminhar junto, vai ser proativo, vai aprender, é essa pessoa que eu quero. Durante muitos anos nós buscamos pessoas de várias áreas. É o professor de educação física? Não, é o advogado. Não, é o administrador. E hoje a gente não tem mais essa questão de área. Hoje a gente busca perfil. Então tem que ter o perfil que vai gerar e vai contribuir com o conhecimento. E lá dentro da empresa a gente tem uma filosofia muito clara, que eu falo para todo mundo, que o nosso objetivo final é ajudar pessoas, sempre. Então hoje a gente busca várias e várias maneiras de ajudar pessoas, de diferentes maneiras. Então a gente vai desde abrir espaço para trabalho, então a gente hoje tem bastante gente trabalhando nas nossas iniciativas, A gente passa pela parte da capacitação, então a gente vem aqui hoje ajudar pessoas para que essas pessoas ajudem pessoas, e o IDEC também tem várias operações em vários estados que leva o esporte que a gente acredita até a ponta e o desenvolvimento social. Então, o que a gente busca hoje é ajudar pessoas. Não, muito legal. Ô, Léo, você que é um cara que domina muito da lei de incentivo, você provavelmente deve ter acompanhado no final do ano passado, 2024, a gente teve uma questão de um projeto de lei complementar que entra naquela questão do teto de gastos, que a lei de incentivo entra meio que sem querer, e que se torna um problema agora a continuidade dela em 2027. Como é que você tem visto isso? Porque na época se comentou, mas parece que caiu meio que no esquecimento, a gente, enfim... Vamos lá, cara, excelente pergunta, Rafa. Me preocupou muito, me preocupa ainda. Hoje a gente vive esse risco, hoje a gente vive essa ameaça, é uma ameaça real. Então, hoje, continuando tudo do jeito que está, e o governo tendo déficit nas suas contas, na teoria, a lei de incentivo é afetada. Sim. Só fazendo um parênteses, os últimos 10 anos a gente teve déficit fiscal. Então, assim, se continuar... Independente do governo. Sim. Então, é isso que... Aí a tendência é essa. Então, eu também... Isso aconteceu no passado, nós brigamos, perdemos lá no final. Foi muito rápido, Assim, foi no dia 10 de novembro e foi votado em menos de um mês. No final nós perdemos por 33 votos. A verdade, eu fiquei acompanhando até tarde da noite e foi isso. Mas com um compromisso, tanto dos deputados quanto dos senadores, de resolver o problema esse ano. Esse ano já foi feito um movimento, já foi feito um novo projeto de lei, já foi protocolado e o compromisso é que ele tramite em regime de urgência, tanto na Câmara quanto no Senado. E esse projeto de lei ele prevê algumas coisas, que é a perenidade da lei de incentivo, o que tiraria a lei desse risco, Então, embora ela estivesse ali, mas como ela é perene, ela não precisa de renovação. Mas isso é possível? Porque assim, se discutiu muito isso na Lei Geral do Esporte, Porque a Lei Geral do Esporte também prevê a perenidade da lei. Sim, mas aí se discutiu que não pode, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que só pode... qualquer tipo de isenção fiscal por 5 anos. É uma lei de 2021. Que, diga-se de passagem, na primeira renovação da lei de incentivo foram 7 anos que eu não consegui. Não, mas essa lei é de 2021. Então não pegou a primeira renovação da lei. Sim. A primeira renovação foi 2015, aí só 2022 que bateu, e aí tanto que a primeira renovação foi por 7 anos. Isso. E a segunda passou a ser por 5 por conta dessa lei de 2021. Gente, mas as leis estão ali para serem mudadas. Claro. Então, se quer a perenidade, tem que abrir uma exceção, não sei. Tem ali a perenidade da lei, subiu o teto da lei para efetivamente 4%, coisa que eu tenho um outro discurso que eu já acho que nós já temos os 4%, e eu explico por quê, e a não concorrência com a lei da reciclagem. Então, esses 3 pontos estão nesse projeto de lei que está tramitando lá. A expectativa é que entre abril e maio já seja votado para que a gente não corra o risco e fique em cima do laço, como normalmente a gente fica sempre que precisa da renovação da lei. Fala um pouquinho sobre essa coisa do 4%, porque a gente está gravando aqui o episódio nos bastidores do Capacita, que é um projeto que o próprio Léo coordena com o apoio da Vale, que na edição de Belo Horizonte, que é a 21ª edição desse curso de capacitação sobre lei de incentivo,
durante, né, esse curso, você mencionou essa coisa dos 4%. Explica aí melhor isso. Cara, e tem uma outra coisa para falar, e muito legal poder falar do Capacita aqui em BH, porque o Capacita é uma das iniciativas que a gente tem de capacitação. Além disso, a gente tem junto com a Vale também um curso que fica permanentemente no site da Fundação Vale, que hoje tem 2 módulos, mais de 5.000 pessoas já acessaram o curso, que é sobre lei de incentivo também. Tá? Então, também tem lá, e a gente ainda tem um livro que fala sobre isso também. Então, são várias ações de capacitação. Inclusive, Léo, todo mundo que me pergunta, cara, eu quero saber de lei de incentivo. Cara, vai nesse curso que... Lá é gratuito, sim. Não tem custo nenhum, a gente fez, a Fundação Vale apoiou, bacana demais. Então, a gente já está saindo do 2º para o 3º ano já do curso ao vivo. Então, a questão dos 4% é o seguinte, em 2022 teve a mudança da lei, a prorrogação, e foi incluído o parágrafo 6º do artigo 1º da lei, que fala sobre o percentual, que fala que o percentual lá do caput, né, que era de 2%, pode chegar até a 4% em casos de projetos sociais que são desenvolvidos preferencialmente em locais de vulnerabilidade social. Entretanto, esse percentual de 2 para 4, esses 2% a mais, ele concorre com outras 2 legislações. E aí tem lá os links da legislação, né? Lei de incentivo à cultura e lei do audiovisual, né? É o que concorre esses 4%. Tá? Então, se nós formos olhar para a lei de incentivo à cultura, né, quando a gente abre e fala assim, não, isso aqui concorre com a cultura, a maioria das empresas já tem os seus projetos culturais, não vai mudar aquilo ali. Né? Então, a gente ficamos nos 2%. Só que se a gente olhar com mais calma nesse artigo, ele fala que concorre com o artigo 26 da Lei da Cultura. E se a gente pegar a Lei da Cultura, a Lei Rouanet, ela tem 2 artigos de isenção fiscal, o 18 e o 26. O 18, 100% do que a empresa aporta de grana, ela recebe de volta. O 26, não. Se for doação, ela recebe 40% de volta. Se for patrocínio, ela só recebe 30% de volta. Então, a grande maioria das empresas aportam projetos no artigo 18, que não concorre com esses 2% a mais que nós temos. Né? Então, hoje eu costumo brincar e afirmar que todo o dinheiro que uma empresa coloca no artigo 18 da cultura, ela pode botar a mesma quantidade na lei de incentivo ao esporte. Porque lá é limitado a 4%. Se ela botar 4 lá, pode botar 4 aqui. Entendeu? Então, hoje eu já acho que nós temos, e com quem eu tenho conversado, com quem a gente tem procurado e tem explicado, tem o mesmo entendimento. A gente já tem um parecer jurídico de um escritório grande de São Paulo que confirma a nossa tese. Eu já enviei isso tudo para o Ministério, acredito que já esteja na consultoria jurídica do Ministério, para que a gente tenha um parecer formal do Ministério para poder dar segurança na informação, né? Porque, por enquanto, isso é uma tese do Léo, vamos dizer dessa forma, é o que eu estou falando. Então, posso conhecer um pouquinho da lei, mas não sou eu que determino juridicamente esse escopo. Mas a gente tendo um posicionamento da consultoria jurídica do Ministério, acho que todo mundo fica seguro para, quem sabe, a gente ter mais aportes ainda até o fim do ano. Mas um parecer do Ministério do Esporte, você acha que seria o suficiente ou precisaria da Fazenda também se manifestar sobre isso? Eu acho que o Ministério do Esporte é suficiente, porque a Fazenda, ela já prevê na DBF, né, que é o documento que você manda do Ministério para a Fazenda todo ano, na DBF já vem a previsão de 2 e 4. Então lá já tem essa previsão. Entendi. E eu queria assim, aproveitar também para te perguntar, Léo, sobre dados, né? Porque a gente está tentando prolongar a conversa aqui desse encontro de Belo Horizonte nas redes sociais por muito tempo, para muito mais gente, né? E uma das coisas que se discutiu aqui é a dificuldade de se monitorar projetos sociais que acontecem por meio da lei de incentivo, avaliar projetos, reunir dados que consigam mensurar quantitativamente ou qualitativamente os efeitos que esses projetos têm sobre as comunidades. Como é que você vê hoje o desafio dos dados em projetos sociais esportivos? Eu vejo que a gente precisa se aprofundar mais nisso e investir mais tempo e recurso nisso.
né? O Capacita, além de ter todo esse viés de capacitação, a gente tem uma preocupação muito grande com a pesquisa. Então, dentro do Capacita tem um módulo de pesquisa. A gente está fechando o 2º ano do Capacita, né? A gente está aqui no primeiro dia, amanhã é o 2º dia, a gente está gravando, e eu já vou poder falar aqui, porque amanhã a gente vai estar falando isso. O Capacita de BH foi o maior Capacita que nós já fizemos dentre as 21 cidades que nós fomos. Entendeu? Isso é um dado muito bacana. A gente já bateu mais de 200 pessoas aqui dentro hoje, então a nível de quantidade é o maior que nós já fizemos. E vou te contar uma coisa, viu, Léo? A gente teve que segurar as inscrições porque tinham vários municípios querendo participar. A gente, olha, não tem vaga mais. Isso é uma coisa que a gente precisa resolver dentro do Capacita, porque a gente tem muita inscrição e muita ausência também, né? Nós tivemos 350 inscritos aqui. Então a gente resolveu parar nos 350 com medo de tudo e acabou que gente que talvez pudesse estar aqui, quisesse estar aqui, acabou não podendo estar aqui. Isso é ruim, isso é uma das coisas que a gente vem buscando para o 3º ano do Capacita. Mas essa questão dos dados do primeiro ano do Capacita, a nossa pesquisa focou na questão de atividade física e educação. Exatamente o que a gente já conversou aqui mais cedo hoje, né? Será que fazendo mais atividade física você melhora o desempenho escolar? Então a gente buscou isso, né? E o 2º ano foi em cima de resultados e indicadores, né? Que foi até a apresentação do Cássio que a gente teve hoje aqui, bem bacana, que foi o resultado do que a gente trabalhou no ano inteiro buscando isso. E nem sempre, quando a gente define uma tese ou uma hipótese, a gente vai acertar naquela hipótese. Você vê que aquilo ali também não está dando certo, é um resultado positivo. Claro. Né? Então, você já eliminou uma possibilidade. Exatamente. Então é bem importante a gente frisar isso. Então eu acho que a gente vai conseguir um resultado bem consolidado disso tudo, né? Agora na entrega dos documentos, tanto para o nosso patrocinador, que é a Vale, quanto para o Ministério do Esporte. E, Léo, aproveitando aqui a tua experiência, e dado que o público do nosso canal é de estudantes e profissionais de educação física, que dicas você daria para alguém que está querendo entrar nesse mercado e fazer como você fez? Viver de projetos sociais que ajudem as pessoas. Dicas que você dá? Primeiro, se qualifique. Eu acho que a gente lida, o financiamento público esportivo é muito bacana, né? Hoje, no Brasil, a gente deve rodar ali entre 80% e 90% de todo o financiamento esportivo, tirando o futebol, lógico, né? Futebol é um caso à parte, mas do restante do financiamento é um financiamento público, então a gente tem que ter uma vontade de trabalhar da maneira correta. Então a gente não pode cometer os erros que a gente vive reclamando que os outros cometem. Então, hoje, você consegue trabalhar bem, você consegue executar bem bons projetos, nós conseguimos ter uma boa remuneração, mas isso aqui não é feito para ninguém ficar rico. Então, eu falei isso hoje aqui no Capacita mais cedo. Se quer ficar rico com lei de incentivo, está no lugar errado. Você consegue ser bem remunerado, você consegue ajudar muitas pessoas. Cara, hoje eu sou muito feliz porque eu vejo o quanto a gente consegue ajudar. Eu vejo, às vezes, uma imagem ou um vídeo de uma ação que a gente faz no interior do Maranhão, no interior do Pará. Cara, e isso me traz muita felicidade. É um trabalho com propósito. Exato, é muito legal. Isso é muito gratificante. E eu sou muito sortudo, posso dizer isso, porque eu trabalho exatamente com o que eu gosto e ainda consigo ajudar pessoas com isso, sabe? Então, assim, essa troca que eu acho que a gente tem que ter o tempo todo agora. A gente precisa estar formalizado. A gente precisa fazer as coisas dentro dos trâmites. Ah, mas eu não concordo com isso. Cara, tudo bem, mas a regra é essa. Eu não concordo com um monte de coisa, que eu vou seguir a regra. E o que um projeto tem que ter para ser bom? O tanto de projetos que você já viu. Vamos lá. O projeto, ele não... O que eu falo para todo mundo, o esporte por si só, ele não se sustenta. Nós não podemos fazer um projeto que é só esporte. Hoje, o esporte sozinho vai ter dificuldade de se manter, qualquer que seja o seu projeto. Essa é a minha visão. Então, a gente sempre tem que agregar coisas a mais ao nosso projeto esportivo. Coisas tangíveis e coisas intangíveis também, né? Experiências, principalmente, né? Quando a gente fala de criança, você oferecer vivências e oferecer experiências é o que, para mim, vale mais a pena.
Tá? Então hoje eu falo isso porque eu tenho 2 filhas e eu busco exatamente isso na educação das minhas filhas. Eu busco uma escola que ofereça experiências. E o esporte traz uma coisa que nenhum outro ente vai trazer, que é você saber como trabalhar, saber como perder, você se frustrar. Isso é ensinamento, isso é educação. Então, eu acho que isso transforma a vida, efetivamente, de quem está do outro lado. E a gente vive num mundo que a gente precisa oferecer essa transformação. Então, eu acho que é disso que a gente precisa. Não, muito legal. Léo, a gente já está caminhando para o final do nosso episódio, e aí eu não poderia deixar de perguntar, né? Eu até não recordava que você voltou 2 vezes, né? Porque foi muito perto uma volta da outra, né? E a gente acaba parecendo que é uma única volta, né? Mas então, já que você voltou 2 vezes, Léo, e fez uma revolução dentro da lei de incentivo, o que o Léo, na terceira passagem, conseguiria trazer de inovação para a lei de incentivo? Dificilmente a gente vai ter uma terceira passagem. Não, porque hoje não é só uma questão de vontade, assim, eu sempre gostei muito de todo o trabalho que eu fiz dentro do Ministério. Desde que eu fui para lá como técnico, como servidor, depois como diretor, secretário, eu acho que todas as fases foram muito importantes. Eu acho que hoje o Ministério desenvolve um trabalho belíssimo perante ao todo, perante as condições que se tem hoje de desenvolvimento. Eu acho que o esporte, de uma maneira geral, ele precisa ser melhor reconhecido. Até o próprio Ministério hoje ele precisa ter mais robustez em tudo o que faz. E eu acho que a lei de incentivo ela está numa evolução. Eu acho que daqui para frente vão vir algumas melhorias, algumas reduções de burocracia, que eu acho que é importante, sem que a gente perca a questão jurídica e a questão administrativa, a segurança jurídica e a segurança administrativa. Mas eu acho que o Léo hoje consegue ajudar, muito mais do lado de cá. Então eu vou estar aqui sempre à disposição para ajudar em tudo que for necessário. Sempre que o Ministério chamar para debater, para discutir, para a gente criar coisas novas, eu vou estar aqui, mas eu acho que eu consigo ajudar muito mais do lado de cá e eu sou muito feliz por ter essa oportunidade. Legal, obrigado, parabéns, Léo, por todas as suas iniciativas, pelo teu espírito de compartilhamento, que eu acho que é também um gesto de generosidade, compartilhando a sua experiência, não apenas aqui conosco no podcast Educação Física SA, mas eu acho que a própria iniciativa Capacita, a virtual e a que acontece presencialmente, faz parte desse seu esforço aí de criar, como eu sempre digo, uma corrente do bem com relação à educação física, com relação às políticas esportivas, e acho que o nosso país precisa disso. Então, obrigado pelo teu esforço aí. Você é um servidor público, literalmente, dedicado, servindo ao bem público. A gente precisa de mais pessoas como você. E a gente vai deixar aqui na descrição dos episódios do Spotify e do YouTube o link para o curso online do Capacita, que a Fundação Vale oferece por meio do site dela, também o link para o livro e também o link para o IDEC nas redes sociais, para que você possa acompanhar outras iniciativas do Capacita, talvez chegue aí na sua cidade e você pode se beneficiar, tá bem? Não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Sobe o som!